Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Diz o quê? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esta é a oportunidade que temos para dissecar essa palavra poder. Eu tenho o hábito de ficar olhando os vídeos são bons para mim, para eu me autocriticar. Se tem alguém que, repito isso aqui, que se autocritica, sou eu, né? Eu estava assistindo ontem um vídeo sobre as 4 biografias de Jesus e fiquei olhando ali um monte de coisa que eu poderia resolver, consertar, corrigir. Então, cada vez que eu vejo, eu falo, misericórdia, eu podia resolver isso ali, mas só eu assistindo é que eu posso ver. Por isso que eu gosto de pessoas que me criticam, porque me obrigam, essas pessoas acabam me obrigando a me reinventar, a me lapidar, mesmo que elas estejam com o intuito de me destruir, mesmo que elas estejam fazendo isso por um motivo espúrio, como inveja, não importa, não me ofende, isso me leva à mudança, a crescer. Por exemplo, meus poemas são escritos baseados em confrontos, em conflitos, em desprezos, em calúnias, enfim, os poemas nascem daí. Toda pessoa que escreve poemas, textos motivacionais, são pessoas que elas são como as fênix, se levantam no meio das cinzas, certo? Normalmente. Por isso que Frida Wingre, conhecendo essa situação, ela no hino da harpa, né, o 126, ela diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, certo? Por quê? Porque é quando nós somos espremidos, quando nós somos apertados, é que nós procuramos arrancar forças da fraqueza, a colocar algo além da média para funcionar. É na pressão que a gente funciona, nós vamos ver aqui nesse tema. Fui criado na roça, bebendo caldo de cana. E aí, a exortação que tínhamos das pessoas que cuidavam de nós era, no momento em que a gente estava passando a cana, né, numa moenda, creio que o pessoal do Nordeste sabe muito bem sobre isso. Quando a gente passava na moenda, então as pessoas mais antigas diziam: passe bastante vezes até o bagaço ficar praticamente seco. E diziam eles, porque o açúcar está aí justamente no finalzinho, então você tem que passar várias vezes para tirar ali o açúcar. E nós só oferecemos o nosso melhor quando nós somos espremidos, tal como a azeitona, que para dar o azeite precisa ser esmagada. O conceito da repetição, sim. Todo ensinador, todo discipulador é repetitivo. Me faz lembrar aquele pastor que só pregava sobre o amor, e um dia um irmão incomodado disse: pastor, o senhor não tem outro tema para pregar não? Ele disse: por que você já está amando? Porque quando você estiver, eu paro de falar sobre o amor. Então, a Bíblia é cheia de repetições, sem sombra de dúvidas. E por que ela repete? Porque o homem é degenerativo. A tendência dele é todos os dias se degenerar. Por isso que todos os dias a gente tem que renovar, nós temos que renovar nossa entrega ao Senhor, porque somos degenerativos. Por isso que a Bíblia diz que, ainda que o nosso velho homem vá se corrompendo, o homem interior se renova a cada dia, que é o homem espiritual, certo? E nos dispomos a alguns domingos falarmos sobre o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Estamos dando sequência. Nessa semana eu peguei uma palavra que está relativa e é praticamente
um dos sinônimos do batismo com o Espírito Santo, que é poder. E nós citamos esse versículo de Atos 1, versículo 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas nós não dissecamos, não argumentamos sobre o mesmo, o que queremos fazer agora. Normalmente, a palavra grega, quando nós procuramos numa pesquisa rápida, tá? Os profundos nessa terminologia nos ajudem. Normalmente a palavra usada é dunamis ou dinamis. Dunamis, eu prefiro citar dunamis. Às vezes eu cito alguma coisa aqui no grego, mas eu não sou expert em grego e hebraico. A gente tem uma noção, porque é nossa obrigação como ensinadores e pastores, mas se for a necessidade de pesquisarmos diretamente a etimologia de determinada palavra, faremos para o bem do povo de Deus. Nesse caso, eu estou falando, tá? O termo que a gente encontra originalmente quando se fala de poder é dunamis, que é traduzida por poder. Dessa palavra derivam-se os termos dinâmico, dínamo e dinamite, que são relativas à palavra poder, estão correlacionadas. Então, todo crente que diz que recebe poder, e hoje nós vemos pentecostais nas suas reuniões, porque eu sou pentecostal, nos congressos, nas festas, os irmãos choram, os irmãos falam línguas estranhas, os irmãos correm, gritam, tem gente que cai. Eu não me escandalizo com nada disso, porque quando o Espírito Santo foi derramado na experiência do cenáculo, lá em Atos 2, as pessoas achavam que aqueles crentes estavam embriagados. Por quê? Porque eles estavam realmente embriagados do poder do Espírito, fazendo-nos lembrar do que citaremos daqui a pouco novamente, Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Normalmente, uma pessoa cheia do Espírito tem suas emoções abaladas. Então, cada um reage de uma maneira. Reação e ação são coisas que estão juntas, mas não são idênticas. Porque eu recebo poder, recebo a presença do Espírito sobre mim, de repente eu fico parado chorando. Outro fica falando língua estranha, e há outros que começam a pular, gritar, extravasar. São reações diante da ação do Espírito Santo. Não quer dizer que Deus me fez sair correndo, mas a gente sente, como eu já senti, quando fui orar, expulsar um demônio, eu senti minhas pernas marchando sozinhas, e eu não sou criança, mas eu me segurei, mas parece que eu estava marchando. Eu entendi, Deus me deu autoridade militar, né? Autoridade do céu para combater o inferno. Eu senti essa autoridade que é própria do céu para os soldados de Cristo. Creio que foi isso. Não era uma coisa que eu provoquei, mas eu fui abalado dessa forma. Então, hoje a gente vê pessoas falando de recebi poder, poder, poder. E eu, na minha infância espiritual, ficava muito frustrado de ver pessoas que diziam estar recebendo poder, mas totalmente desequilibradas quanto à sua batalha ou guerras espirituais à sua volta. As guerras espirituais à sua volta. Se no dia da festa, no domingo, eles estavam, dizendo-se cheios do Espírito, no outro domingo que eu precisava destas pessoas no evangelismo, não tinha ninguém. E eu dizia, como pode-se? Lá em Atos dos Apóstolos, o povo ficou incendiado para evangelizar, para pregar e tal, e se comoveram em relação à obra do Senhor. Por que hoje isso não acontece? Existe essa pergunta. Eu já testemunhei e testemunho pessoas que dizem, ontem foi um céu aberto, ontem foi maravilhoso, mas essas pessoas continuam vivendo a sua vida medíocre de forma cotidiana, estão vivendo todos os dias do mesmo jeito. Eu falo, mas afinal, que tipo de poder é esse? Afinal de contas, Deus errou? E alguns se dizendo pentecostais hoje, estão desprezando o batismo com o Espírito Santo, porque eles entendem assim, não faz diferença nenhuma. Eu conheço um monte de gente que fala um monte de língua estranha, mas também fala um monte de fofoca, dividem, pecam, enfim.
fala palavrões, quer dizer, a boca que amaldiçoa, abençoa e ao mesmo tempo amaldiçoa, quer dizer, é uma coisa assim que frustra, certo? Então vamos lá, afinal de contas, o erro está na Bíblia ou o erro está nessas pessoas que dizem ter recebido o poder? E será que realmente elas receberam? Provavelmente sim, mas é aquele caso. Se eu pedir a você para ir no rio aqui mais perto e pegar água para mim e trazer na peneira, sempre você vai chegar aqui com a peneira molhada, mas não chegará com a água, porque o poder de Deus precisa ser algo que você deve armazenar, certo? Outros são molhados por fora, seria um assunto para falarmos a parte desse aqui, mas eu vou me deter nesse por causa do tempo, sobre a palavra poder. Eu iniciei dizendo que a palavra poder quer dizer dinâmico, dínamo e dinamite. Começamos pelo dinâmico, agir, ou seja, uma pessoa dinâmica é uma pessoa que age, que atua, que se dedica. Você recebe a Cristo como Senhor, mas você lê a Bíblia, você ora, você evangeliza, você se preocupa com o céu, você vive o céu. O evangelho é para viver. Lembrando que a palavra vida ela é oposta à inércia. Vida é uma coisa em ação. Lembrando também que a palavra fé, ou seja, crer no Senhor, essa palavra quer dizer crendo, está no gerúndio. Ou seja, crendo é uma coisa, sabe, que avança, não é aquilo, não é algo pontual dentro do templo, onde aqui você vivencia uma suposta experiência espiritual, mas lá fora você vai viver a sua vida, né, como se nunca tivesse participado dessa experiência. Isso não tem a ver com o evangelho. Então uma pessoa dinâmica é alguém que está sempre up, está sempre para cima, está sempre trazendo a presença de Deus no seu falar, no seu pensar, no seu agir. É uma pessoa dinâmica, que não cede à preguiça, à inércia. E aí, a Bíblia Sagrada diz que devemos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Fervor não depende de Deus, depende de mim, porque fervor sou eu que quero me dedicar, sou eu que quero buscar. Fervor sou eu que não me conformo com o meu comportamento abaixo da média e eu começo a me dedicar. Isso é fervor. Quando eu luto contra as circunstâncias à minha volta que tendem a me apagar espiritualmente, eu batalho contra, eu me armazeno de coisas espirituais para crescer na presença de Deus. Isso é fervor. Provérbios capítulo 24, eu creio que é o capítulo 24, alguém confere para mim depois se é o versículo 10, onde diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo, é isso? Versículo 10, né? Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. É aquela pessoa que quando chega a angústia, ela já joga a toalha, diz: eu não sirvo para isso não, eu não levo jeito, será? Fulano de tal caiu, Beltrano, eu acho que eu estou no mesmo caminho. É a pessoa que se mostra fraca diante da circunstância ruim, se mostra frouxo. Eu trabalhei com um encarregado que ele, lá na empresa, ele dizia assim, ele falava isso, gostava de perturbar os empregados na hora de pegar um peso, que aí eles pegavam aquele peso com raiva, e então eles não faziam corpo mole, eles estavam com raiva, eles metiam a mão e suspendiam qualquer coisa pesada, mas era uma forma errada, mas uma forma que ele usava para motivar as pessoas. Você talvez esteja andando na rua como uma lesma para resolver o problema da sua mãe, do marido, da esposa, enfim, até um cachorro bravo se soltar lá do portão e correr atrás de você. Com certeza você vai esquecer desse negócio de andar como barata no melado. Rapidinho você consegue pular um muro de 3 metros. Por que você ficou tão dinâmico assim? Por causa da circunstância.
E alguém diz que a circunstância, a ocasião faz o sapo pular. Eu já vi uma preguiça atravessar a rua como se fosse um gato correndo, porque estava vindo um carro e ela estava no meio da pista. Gente, eu pensava que a preguiça só andava devagar, mas quando ela viu o carro, com 2 pulos ela chegou do outro lado. Até a preguiça trata de dar um jeito de ser dinâmica na hora que precisa. Então os crentes preguiçosos, lembre-se de o que está escrito: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Segunda palavra é dinamite. Se a primeira é agir, dínamo, dinamite é a última, dinâmico. Depois, dínamo. Se a primeira é agir, a segunda é gerar, é o verbo gerar, que tem a ver com o dínamo. O dínamo, ele normalmente, as pessoas que compram um dínamo e colocam na fazenda, no sítio, é porque lá não tem energia. E se lá não tem energia, usa-se o dínamo. O que vai mover o dínamo? De repente, lá nesse lugar, a pessoa é muito pobre, vai ter dificuldade de manter comprando gasolina ou óleo para fazer funcionar o dínamo, mas lá tem uma cachoeira. Então eles costumam usar a força da água para movimentar o dínamo, que consequentemente vai gerar energia para toda aquela área. Certo? Então, o dínamo é justamente para isso, para produzir energia onde não tem. Eu fico triste de um amigo nosso que já congregou conosco aqui, hoje é membro de uma seita herética perigosa, pastor. Sabe por quê, irmãos? Porque ele foi morar num lugar onde ele disse que não tinha igreja, e aí ele achou essa aí mesmo, né, a bola da vez, e se desviou da verdade. Apareceu até com um livro da seita no peito, ainda vai aparecer no Facebook. Ah, mas não tinha outra. Peraí, meu amigo, que é isso? Você é camaleão para se adaptar de acordo com o ambiente? Não é? Se adapta, dança ao som da música que toca no lugar? É assim? Então os irmãos vejam que esse camarada não entendeu o que significa poder. Quando você está num ambiente de trevas, gere luz, meu querido. Não falta água, e não vai faltar o óleo do Espírito para movimentar também o dínamo, para produzir luz. Para que nós recebemos poder? Para chorar, falar língua estranha e virar cambalhota? Também. Isso aí é uma consequência, mas quando Jesus fala recebereis poder, é justamente para você ter resistência contra circunstâncias adversas. E aí as pessoas não levam isso a sério. Você fala, pastor, e o que se diz da pessoa que não é batizada com o Espírito Santo? Bom, para você falar língua estranha, você tem que subir a temperatura e passar de 99 graus centígrados, e aí você transborda. E uma pessoa, e eu aprendi isso cedo, pois levei 12 anos para receber o batismo com o Espírito Santo. Não era falta de buscar, mas Deus só me deu isso depois de 12 anos de cristão. E simplesmente eu aprendi nesse período que eu poderia cultivar 99 graus. Falei, Senhor, o dia que o Senhor quiser transbordar, maravilha, mas até lá eu vou manter nos 90, 99. Então Deus me dava a palavra profética, me dava discernimento, que nós vamos estudar depois, né? Porque hoje não vai ser sobre esse assunto. Mas Deus me dava isso porque, irmãos, eu orava e Jesus batizava os outros. Jesus renovava os outros, porque eu mantinha 99 graus. E eu conheço o crente que é batizado com o Espírito Santo que mantém 20, 10. E eu conheço quem não é batizado, não fala língua estranha, mas mantém 90 graus, 99 graus. Se mantém aquecido, se mantém cheio. E nós vamos ver aqui o valor de estar cheio. Então, dínamo fala de você gerar energia onde não tem. Não chegue lá e diz, aquele lugar lá não tem uma igreja, não tem um grupo de irmãos ali, estava eu sozinho. Alguém já disse que uma palmeira sozinha ela sobrevive no deserto, mas se tiver 2 palmeiras, elas formam um oásis.
entendeu? Porque a palmeira ela sobrevive no deserto. Ela não morre no deserto, ela sobrevive. Ela afunda suas raízes, acha água e sobrevive. E às vezes é água saloba, mas ela sobrevive. É o cristão. E ele, não só ele se enraiza, a semente da palmeira, principalmente da tamareira, pode ficar dezenas ou até mais que isso, de anos dentro da terra até ela brotar. E depois que ela brota, porque ela não morre na terra, pode passar os anos que forem, se ela não tiver condição de brotar, ela fica ali, sem se estragar. Mas quando ela cresce, o crescimento dela é lento, porém cresce reta, com as suas fibras revestindo o seu tronco de maneira tremenda. E elas resistem qualquer tempestade, qualquer vento. Elas chegam, se curvar, mas elas voltam para a postura reta novamente depois da tempestade. E a tamareira, o seu primeiro fruto vai acontecer depois de 30 anos. E quando ela produzir o primeiro, vai florescer depois de 30 anos e frutificar. Aí depois disso, ela vai ficar aí pelo menos uns 200 anos dando fruto. Ela é símbolo do cristão. E aí os crentes Nutelas devem estar chorando por causa disso, os açuquinhos da vida. Porque eles querem uma coisa, micro-ondas. Deus não trabalha com micro-ondas. Nada de estalar de dedos. Ele não criou o mundo em segundos, ele levou 6 dias. Então, a gente quer que Deus faça assim, como esses tais encontros malucos que tem por aí, onde você vai lá, e já volta de lá pastores, tudo preparado, na base do micro-ondas. Depois você vê o resultado desse monte de escândalos que a gente vê por aí. Por quê? Não passaram pelo forno do Todo-Poderoso. É o crente fresco, mas não é o fresco de renovo de Deus, não, é outra coisa. A terceira palavra, a terceira variante aqui é dinamite. Então o primeiro, dinâmico, agir, dínamo, gerar, dinamite, reagir. E quando nós falamos de reagir, há uma diferença entre agir e reagir. O agir é aquilo que é o psíquico. Eu penso para agir. Reagir é o instintivo, certo? Existe o lado negativo disso. Eu estou falando do lado positivo nessa palavra. Então, agir, eu vou agir de forma psíquica. Antes de fazer qualquer coisa, eu penso. Mas na reação é instintivo. É instintivo. E quando nós estamos falando de algo espiritual, irmãos, dinamite, é reação. E essa reação, ela vem porque ela é pressionada, ela é incendiada, e a tendência dela é, por causa desse incendiamento do estupim, ela fazer o quê? Reagir. Ela reage explodindo. Então isso é dinamite. Quanto mais você persegue a igreja do Senhor, como já disse, ele fala muita baboseira, mas de vez em quando ele fala alguma coisa que se aproveita. Bispo Macedo, ele disse que a igreja é como a omelete. Quanto mais você bate, mais ela cresce. A igreja cresce com perseguição, ela cresce com dificuldade. Homens iluminados, pessoas de mentes férteis, brotam de circunstâncias adversas, certo? Então, o poder sempre vem com confronto. Os Nutelas de hoje, os hipergraças da vida, ou Nutelinhas, como queiram, o negócio a primeira coisa que eles querem tirar da igreja do Deus vivo: sacrifício. É o mesmo que você criar um punhado de velhinho e proibi-los de fazer ginástica, proibi-los de caminhar, vão morrer cedo. Você cria esse monte de bichinho fraquinho, amarelinho, assim, os Nutelinhas. Por que isso acontece? Evangelho sem cruz, não tem sacrifício. Eles querem tudo ali, no mole, na facilidade. Eu fui criado na roça, repito, não tenho problema com isso, é glorioso. Eu vi aqueles meninos peladinhos, pequenininhos, depois mal com a cuequinha, depois mal com um shortinho, andando, brincando na lama, correndo, caindo, ralando, aquela coisa assim, no frio, no calor, a mesma coisa.
pulando dentro de lago sujo às vezes, no mar, em todo lugar. Aí quando crescia, como a gente diz na roça, tá aí o Abraão que pode confirmar, e os demais que estão na live que sabem do que eu estou falando, crescia aqueles bezerrões, né? Aqueles camaradas, 18 anos, eles iam para o exército, pareciam umas máquinas. Em contrapartida, eu encontrava aquela mamãe que botava capacete no filho, sapato no pé, e aquela calça, blusa. Meu filho, cuidado, se não pegar um golpe de ar, você pode ficar gripado, e não sei o quê. Crescia o quê? Aquele bichinho raquítico, todo, né, sempre doente, e remédio no nariz, remédio no olho, remédio para dormir, aquela coisa estranha. Qual o motivo? Criação errada. Ele não produziu anticorpos. Ele não foi criado num ambiente onde ele, aprendeu a produzir anticorpos para lidar com as circunstâncias adversas. Tudo a mamãe dava na mão, tudo a mamãe estava ali. Eu me lembro do meu filho, Rodrigo, os dois, o Gede teve problema semelhante, mas o Rodrigo, ele quando pequenininho, aí a mamãe, né, a bispa, olha lá, chinelinho, cuidado, não pega friagem, porque ele tinha problema de bronquite, quase morreu. Ele foi gerado no sofrimento, cresceu no sofrimento, então muito magrelinho. Hoje ele está fofinho, mas ele era muito magrelinho na época. Aí o que acontece? Ela ficava com o maior cuidado, porque eu entendo da origem dele, sofrimento, quase morreu. Aí um dia o chinelo dele rebentou, ele foi jogar bola, e aí foi descalço. Ela já ficou toda preocupada que ele foi descalço, e deu um chuvão tremendo, e ele estava no campo jogando com os coleguinhas, e ela ficou apavorada. Ela disse, ele vai ficar doente porque ele pegou chuva, e tal. Aí eu pensei comigo, agora ele sara da bronquite, e graças a Deus sarou, porque ele pegou uma tempestade, ele estava pisando na terra, ele produziu anticorpos. Hoje está um bezerrão, que eu digo a pastora Brunelli, com o fofinho dela. Então hoje ele está forte, mas ele produziu isso na circunstância ruim. O Luiz, ele fez um comentário, ele falou assim, paz do Senhor, o senhor, no caso, né, fala sobre maldição hereditária? Poderia falar sobre isso? Olha, querido, eu poderia falar assim, é uma sugestão, posso falar sobre isso. E o grande erro das pessoas acreditarem em maldição hereditária. Eu já estive num grupo que ensinava isso. Na época eu entrei por causa das circunstâncias ruins que eu estava enfrentando. E claro que eu não sou avestruz para engolir tudo que joga na minha frente. Eu reluto no começo para poder estudar, pesquisar, ver se é verdade. É meu direito, né? Eu mantenho a caixa aberta para compartilhar, mas eu não vou de primeira, tudo que fala, tudo que me fala, não, que é isso? E aí, os irmãos muito sérios, mas eu comecei a ver o tal de regressão, quebra de maldição, e eu percebi, irmãos, que essa coisa não combinava muito com a obra da redenção. Então é um assunto para eu falar sobre isso numa outra ocasião, sobre a quebra de maldição, se ela é bíblica ou não. E mostrar, irmãos, que, já vou dar um spoiler, não existe maldição sem causa. Há pessoas que elas guardam mágoas de muitos anos e vêm para o evangelho, e aí todo mundo fala, vamos quebrar a maldição. Que maldição? A maldição só existe porque essa pessoa está fora da aliança, ela está magoada. Ah, mas é crente. Crente magoado não tem céu para ele. Então a maldição que é do próprio do pecador está nas costas dele. E não adianta você dizer para Senhor, quebra essa maldição. Não vai quebrar. Por que não vai? É só ele aplicar o evangelho na vida dele, a maldição vai embora, porque ele se torna uma nova criatura. A maldição só pega na velha, quer dizer, na velha criatura. Entendeu, irmãos? Então, só um spoiler. A gente deve falar assim, querido. Gostei aí da sugestão. Então, o poder sempre vem, irmãos, diante de um confronto. Nós pregamos exatamente isso. A Bíblia é um livro de confronto. A vontade de Deus com a nossa vontade. O propósito de Deus com os nossos propósitos. Amém, querido? Entendeu, irmãos? Então, quando a gente fala de dinâmico, a gente fala de fervor espiritual. Quando a gente fala de dínamo, a gente fala de uma pessoa que precisa viver uma fé ativa. Quando a gente fala de dinamite, aí sim,
nosso tema vai só ficar aqui agora quando a gente fala de dinamite. Por quê, irmãos? Porque dinamite tem a ver com poder, tem a ver com pressurização, eu creio que é o termo, o verbo pressurizar, e pressão. Falou de poder, pressurização, pressão. Qual a diferença? Pressão é externa, pressurização é interna. Amém? Então, é sobre isso que nós queremos nessa oportunidade falar. Oi? Como o senhor levantou o tema, acho que dá para passar isso aqui. O Milton, ele falou assim: pois é, pastor, no meu caso, pelo que noto, carrego maldição dos meus antepassados. Tudo que negocio, tudo dos meus negócios, no caso, dá errado, do mesmo jeito do meu pai. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Então, essa maldição só acompanha por causa de má administração, uma exigência divina que a gente adote uma postura agressiva contra a ação de espíritos decaídos e por aí vai. Então a gente vai falar sobre isso. Agora, essa maldição burlar o propósito de Deus na nossa vida, isso não existe, entendeu? Nesse caso não existe. Então, porque meu pai era assim. Sim, vamos lembrar, você é cristão, é fiel, vamos analisar o que você chama de fidelidade, se você está dentro desse propósito divino. Depois que você estiver, a gente vai analisar as outras coisas e certamente você passará por cima disso tudo aí. É só ficar alerta que provavelmente a gente, para falar desse tema, eu devo anunciar antes, numa quarta-feira ou num domingo, eu vou anunciar quando for falar desse tema, tá bom? Isso. Então, eu me dispus, até aqui eu fiz uma introdução, a falar sobre pressão e pressurização, porque todas as vezes que você falar de poder, e a maioria pede poder achando assim, o Senhor deu a ele uma capacidade que agora não tem nada que mexa com ele, agora qualquer coisa que fizer eu estou por cima porque eu estou cheio de poder, né? Não tem demônio que mexa comigo, eu nem choro mais de tristeza de tanto poder que eu estou sentindo. Isso não existe. Então você vai entender o que é poder. Você não pediu? Poder é o que, pastor? Falar um monte de língua estranha? Não. Poder é o que? Eu chorar bastante quando estiver orando? Ficar inspirado? Não. Então vamos ver o que é poder? Talvez alguém vai parar de pedir para Deus lhe dar poder. Agora, se você está pedindo poder, deve apresentar para Deus para que você quer, né? Para que você quer poder? Porque alguns entendem que poder é para ele ficar emocionado, assim, glória, aleluia, andando pela rua assim, até igual um doido, rindo à toa de tanto poder. Eu acho que muitos pensam isso. Pressurização do lado de dentro, pressão do lado de fora. Então vamos lá? Pressão, lado de fora, pressurização de dentro para fora. Tipo uma bola, tipo um pneu, certo? Nas descidas do submarino, nós temos pressurização, porque é o preparo, descida. Isso tem a ver com o cristianismo, com a vida cristã, que antes de você subir, você precisa descer. Só que para descer, esse preparo obriga você a fazer o quê? Se pressurizar. Quem aqui já mergulhou mais de 3 metros de fundura nas praias? Eu já desci mergulhando sem nada, sem proteção nenhuma. E quando você vai descendo, o ouvido começa a assoviar e depois ele fecha. E você começa a sentir o teu coração esmagando assim, porque você começa a pegar a pressão de água. Sabe? Por isso que não é qualquer pessoa que pode mergulhar, colocar aquele equipamento, ele tem que ter um preparo. Até porque, não sei se vocês já repararam, todo mergulhador, quando ele sobe das profundezas, ele não vem direto na superfície. Ele vem devagar, 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 e quando ele chega na superfície, ele se curva. Quem entende de mergulho pode dar uma ajuda aí. Ele se curva, ele não sai direto. Por quê? Porque ele está desse jeito, apertado. Pulmão, coração, os órgãos apertados. Se ele sair direto na superfície, se ele vier direto,
pode acontecer um monte de lesões pro lado de dentro dele, porque vai abrir de repente assim, ó, porque ele está sofrendo pressão de quê? Das águas que estão em volta. Alguém aqui deve ter acompanhado o noticiário de um submarino que desceu onde estava a carcaça do Titanic. Quem é que viu? O que aconteceu com aquele submarino? Foi esmagado, irmãos. Era muita pressão. Ele, sabe, ficou igual uma bola murcha. Matou todo mundo que estava dentro. Porque o submarino não tinha estrutura externa para suportar a pressão de um lugar tão profundo. Morreram. Então, vocês se lembram de Israel, no capítulo 18 de Jeremias? Quando o Senhor chama o profeta Jeremias e faz com que ele desça à casa do oleiro, e ao descer na casa do oleiro, ele vê ali o oleiro fabricando, preparando ali um vaso. O vaso já estava praticamente pronto, quando de repente ele se quebrou na mão do oleiro. O oleiro então esmagou tudo na macieira e fez um outro vaso como bem lhe pareceu. Algumas pessoas, como o próprio povo de Israel, o Senhor chamou para que evangelizasse o mundo. E o que o Espírito Santo diz? Estendi a minha mão o tempo todo a um povo rebelde e contradizente que se compraz no mal. É aquele tipo que foi esmagado nas perseguições, nos ataques do Hitler, e ao longo de décadas, espalhados pelas nações, centenas de anos sofrendo, por causa de quê, irmãos? Por não aceitar o preparo. Então, o preparo é uma submissão à ação do Espírito Santo, é uma descida, é você aceitar ser tratado, e ao mesmo tempo que ele vai te submetendo a uma circunstância de espera, você produz uma esperança por dentro. Ele te submete a uma situação de embate com os demônios, você produz autoridade, você vai desenvolvendo autoridade para repreendê-los do lado de dentro. Cada circunstância, você vai tendo um crescimento interno para reagir às circunstâncias externas. Por que Deus faz isso? Para você ter poder. Descidas do submarino, preparo. Segundo, por que você tem que aprender e se fortalecer descendo? Porque quanto mais fundo você descer, maior pressão haverá. E quanto maior pressão, se você suportar do lado de dentro para fora, é isso que vai fazer você ir para os lugares mais altos. Olha o caso de José. José, ele foi empurrado, levado, àquela situação adversa de 17 anos, pelo menos, de sofrimento descendo. Ele sai da casa do pai, é vendido como escravo, vai para o mercado de escravos, vai para a casa de Potifar, termina no cárcere. E em tudo isso ele foi produzindo resistência. Resistência. Para quê? Para que ele pudesse depois estar num lugar muito alto, que era o governo como primeiro-ministro do Egito. Então, por incrível que pareça, irmãos, o fracasso, o sucesso te esmaga tanto quanto o fracasso. E por que isso acontece? Por que você acha que tem muitos jogadores de futebol que estiveram, mega salários e hoje estão esmolando, estão pedindo esmolas? Por que você acha que muitos atores de Hollywood, que hoje você ainda vê os filmes dele, hoje eles estão quebrados, vivendo uma vida medíocre, vivendo uma vida paupérrima? Qual o motivo? Porque são pessoas que eles não se prepararam descendo, e quando eles subiram foram esmagados. O sucesso esmaga. E eu vejo crentes, irmãos, que não suportam, tem medo. Irmãos, tem medo. Crente que tem, foge de mosquito, foge de, não estou dizendo de pessoas alérgicas, mas tem medo até de barata. Uns crentes Nutelas, irmãos. Eu conheço crente que você não pode falar demônio, que o sangue de Jesus tem poder, já fica apavorado. Falei, Nutelinhas, nenhum preparo.
é rato, é rã, é sapo, é não sei o que. A pessoa tem medo de tudo. Você não vê a pessoa reagir. Pode ser nojo, pode ser o que for, mas qual é o segredo de você lidar com o medo? É você enfrentar o medo. Toda pessoa tem medo, o corajoso e o medroso. A diferença é que o corajoso enfrenta o medo. Então, eles não lidam com os sapos das circunstâncias ruins, com as cobras dos problemas adversos, e se tornam aquelas pessoas, sabe, dignas de pena, porque, sabe, querem tudo a favor delas para que elas sejam felizes. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Você tem que se preparar. E todo o preparo, irmãos, o maior segredo do preparo é sempre de dentro para fora, não de fora para dentro. E é isso que leva pessoas ao sofrimento, porque tem pessoas que eles precisam de um celular de última geração, como aquela garota, né, desequilibrada emocionalmente lá como é que é o nome? Como é que é? iPhone 15, né? Então alguém precisa ser feliz por causa disso. O outro precisa de uma casa própria para ser feliz. O outro precisa de um carro para ser feliz. O outro precisa morar num país tranquilo para ser feliz. O outro precisa de uma fazenda para ser feliz. Tudo isso, irmãos, deve acompanhar uma vida feliz. Agora, isso não traz o que você está esperando, que é a felicidade. Dinheiro não vai fazer isso. Que o diga os famosos que acabaram morrendo, né? Se autodestruindo, mas tinham de tudo financeiramente. Então, não confunda o que eu estou falando. Não é bem-estar financeiro que vai resolver o seu problema. Por quê? Isso tudo vai te esmagar, porque você não tem um preparo do lado de dentro para poder suportar tudo isso. Então você tem que ter esse preparo, seja ele psíquico, seja ele social, cursos ou coisa assim, você aprender, ou seja isso espiritual. Não dá para suportar o que vem de fora se você não se preparar do lado de dentro. Então, tal como o submarino que desce é o teu preparo, e o sucesso é como um avião, porque lá em cima o avião precisa de pressurização na cabine, senão ele também é esmagado. Ou as pessoas são jogadas, né? Se a janela abrir, as pessoas são jogadas para fora, como uma bola que você fura, ela joga tudo que tem dentro para fora. Do avião, tá. Pneus, é bom lembrar que pneus murchos não levam o carro a lugar algum. Crente murcho, irmão, não suporta nada. Crente murcho, ele não tem nada para doar para você. É como joio, ele é xoxo. Crente, irmãos, que não tem estrutura espiritual para suportar as coisas que estão à sua volta. Crente que ele dorme rindo e acorda com a cara azeda, dizendo que levantou de pé esquerdo. Eu não sei se ele tem um membro faltando, porque eu acordo todo dia com os dois. Conheci uma irmã que diz assim: irmão, tem dia que a gente não quer falar com ninguém. Eu falei, beleza, se eu tivesse um dinheiro para dar para ela, eu ia deixar ela ficar alegre para depois pagar. Porque ela não quer falar com ninguém. Ela, não, mas o pagamento eu aceito. Falando, você vai receber hoje não, que você não quer falar com ninguém. É o Nutelinha, mano, o famoso Nutella. Nutella tá ficando um nome estranho, né? É o docinho, o açuquinha, que você sabe que doce estraga os ossos, provoca osteoporose. Então quem se enche muito de doce, os docinhos da vida, ficam bonitos na aparência, mas estragados na essência, porque não tem condição, sabe, de vivenciar essas coisas à sua volta. São murchos. Se você está numa bicicleta e ela está indo muito devagar, olha para o pneu. O pneu não está nem rodando, ele está assim, ó, quase que caminhando, de tão murcho que está. O que você faz? Você para num posto, calibra o pneu, a bicicleta fica até leve. Então, quando você vê esses crentes lerdos, vagarosos, preguiçosos, estão murchos. E o que é o sopro? Para encher o pneu? É espírito, porque é a palavra ruach no hebraico, ou pneuma, que da onde vem a palavra pneu. É onde você se enche do espírito. Para quê? Para ter resistência do lado de fora, certo? Ou então você vai ser um crente murcho, um bola murcha da vida. Para que o revestimento seja significativo,
Lucas 24:49 diz: mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Certo? Revestimento o verbo revestir fala de vestir pela segunda vez. Todo cristão, quando ele converte-se ao Senhor, ele se veste de salvação. Faz-nos lembrar do primeiro animal que foi morto lá no Éden. O primeiro animal que foi morto, e para que a pele desse animal servisse de roupa para Adão e Eva, que estavam nus. Um tipo da pessoa de Cristo que seria morto, para vestir a nossa alma. 16:15 de Apocalipse diz: bem-aventurado e santo aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a vergonha da sua nudez. Então, espiritualmente, nós temos vestes de salvação, um termo também usado para o povo de Israel no passado, que o Senhor diz a respeito de Jerusalém, que o Senhor vestiu essa nação lá no passado de salvação. Vestes de salvação é aquela passagem onde Jesus salva os discípulos, mas diz para eles: agora vocês fiquem na cidade de Jerusalém, para vocês serem vestidos pela segunda vez, ou seja, revestidos de poder. E para que o revestimento seja significativo, a coluna precisa estar compactada. Coluna, quem é construtor sabe, você, de acordo com o tamanho do prédio e o tipo de peso, de carga que vai receber, você constrói uma coluna, coloca as ferragens apropriadas, 3 quartos, aliás, 3 oitavos, 5/16 é menos, 3 oitavos, 1 polegada ou mais, né? 1 polegada enfim, acho que deve ser isso aqui, justo no meu dedo. Para poder você suportar, botar peso, de acordo com a necessidade, o tamanho da forma. E aí, dentro dessa forma, com os seus estribos, né? Você vai, eu creio que é estribo, você vai colocando, a distância também conta para o caso do tipo de estrutura que vai vir sobre ela. E enchendo de pedra, areia e cimento, você coloca lá dentro. Uns batem com martelo, outros colocam um vibrador e liga. O objetivo dele é compactar a areia com o cimento e com a pedra, para que não fique brocado, ou seja, com buracos. E quando receber o peso, ela vem a quebrar. Então, essa coluna, ela precisa sofrer vibração para ela ficar compactada. Então, mas ela precisa estar cheia. Lembra do texto que eu falei, que citaria novamente? Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, encher-se do Espírito é você estar revestido do lado de dentro, por causa do revestimento que virá do lado de fora. O reboco ou embolso, ele só pode ser significativo se essa estrutura estiver cheia do lado de dentro. Não adianta você pegar uma coluna totalmente com cimento fraco, nem ferragem direito tem alguns que fazem coluna só de tijolo, ela não suporta peso, ela não suporta pressão. Então, o embolso do lado de fora, o revestimento do lado de fora, pode ter uma grande importância, porém, não vai ter a resistência que deveria por causa do interior. Então, alguns crentes, eles recebem o batismo com o Espírito Santo, recebem o derramamento de poder, o revestimento vem, mas essas pessoas vivem uma vida espiritual paupérrima. E por que elas vivem assim? Eu me espanto. Crente que vive depressivo, vive irritado, vive angustiado e reclama de quê? Vida financeira. O que é a vida financeira, amado? Olha só, a vida financeira é uma coisa inferior à vida espiritual. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ensina isso. Não é a comida mais do que o vestuário, e a veste mais do que o corpo. Jesus está valorizando a vida
E o corpo, maior que o corpo é a vida, porque o corpo só existe se houver vida. As pessoas do nosso tempo, os crentes da nossa época, nos irritam com um comportamento vergonhoso, quando vivem angustiados por causa de problemas emocionais e problemas financeiros. Isso é problema? É. Mas por que isso existe? Porque vocês abandonaram o Calvário, não tem mais, não se encheram de Deus. E isso vai acontecer. A Rosemary perguntou a respeito do nome de Sabá, se tem na Bíblia, né? O nome da igreja, porque está escrito não Sabá. É o nome da igreja, que aí vamos falar agora, vamos corrigir. Eu entendi uma coisa que o pastor Abraão falou, né? O nome o título que a gente tem no templo, o tema é Sabá. Agora foi bom abrir isso aí. A palavra Sabá quer dizer exército, guerra. Agora deixa eu lembrar uma coisa, irmãos. A igreja tem nome? Tem. Mas quando eu venho congregar, eu venho para a igreja ou para o templo? Templo, congregação. Tempo apostólico, nos dias apostólicos, tinha nome? Não. Por qual motivo? Porque não tinha templo. Você pode dizer que isso é teoria. Não, mas não tinha, claro, era nas casas. Por isso que se congregava a igreja que está na casa, a igreja que está em tal lugar, porque não tinha. Eu estou defendendo o nome? Não estou defendendo o nome não, só estou dizendo que no tempo apostólico não podia ter. Não tinha, em lugar nenhum, era casa. Ou um lugar reservado, até sinagoga era liberado, algumas sinagogas, nem sinagoga, era construído um espaço para que os judeus se reunissem, e Paulo chegou até a usar um desses lugares em Filipe. Então quando se pergunta assim, qual o nome da igreja? A igreja tem nome? Tem, noiva do Cordeiro, igreja de Cristo, igreja apostólica, igreja do Senhor, coluna e esteio da verdade, é o nome da igreja, irmãos. A igreja não tem nome? É claro que tem. Quando eu falo noiva do Cordeiro, de quem que estamos falando? Da igreja. Então se eu colocar ali na porta, noiva do Cordeiro, está certo? Noiva de Cristo? Não. Por que não? Porque aqui é o templo, feito de tijolo. Se eu colocar, eu não estou aplicando de maneira correta, porque a palavra igreja diz respeito aos crentes, não diz respeito à alvenaria. Não sei quando que começou esse negócio de chamar a construção de igreja, que na verdade não é. Então, quando os irmãos perguntam, se eu disser, nós somos a igreja apostólica, tem um monte de denominação com o nome de apostólica. Se eu disser, eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo, tem um monte de denominação chamada igreja de Jesus Cristo. A dos mormons é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Está entendendo? Então, irmão, isso é um outro assunto para a gente conversar depois de nos reunirmos, enfim. A gente vai ver isso aí, a aplicabilidade disso. Porém, nós somos a igreja do Senhor. Temos nome? Temos. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos coluna e esteio da verdade. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos soldados de Cristo. Todos os nomes relativos aos crentes, à igreja do Senhor. Só a identificação do local. Aqui é templo de adoração ao Senhor. Tá, mas que tipo? Porque poderia ser um templo herético. Eu sou obrigado a colocar ali uma identificação. Ou então me dê uma sugestão de como eu poderia fazer diferente. Quer ver? Igreja sem nome me faz lembrar do My name is nobody. My name is nobody. E o que era isso? É um filme do Trinity. O meu nome é ninguém. E aí todo mundo chamava ninguém, virou nome. Se eu colocar, a minha igreja não tem nome. Se eu disser a igreja não, quer dizer, a igreja tem a noiva de Cristo, esposa noiva do Cordeiro, enfim, tá. Mas se eu não colocar e falar assim, não, a minha igreja não tem nome, não, lá não tem, meu templo não tem nome. Sabe o que as pessoas vão dizer? Qual igreja, irmão? Eu vou na igreja sem nome. Então, a igreja sem nome, o que você entende? É um nome. Ora, veja, se você falar assim, eu vou na igreja sem nome, é uma igreja sem nome. Você não consegue fazer diferente. E eu estou aberto, entendeu? Não só a crítica, mas como é que a gente faz, né? Para aplicar. Todas as vezes que pedirmos a Deus poder, Ele enviará pressão. Todas as vezes. Tempo
Tempos difíceis faz homens e mulheres fortes. Tempos fáceis faz um punhado de Nutelinha, crentes fracos. Por quê? Porque eles não se posicionam, não se fortalecem, não produzem anticorpos, eles não se enchem. Você vai ver, irmãos, todas as vezes que nós encontrarmos crentes no monte, não é porque, raramente, no meio de 100 você vai encontrar um que está subindo só para agradecer e adorar, com exceção de alguns que querem fazer culto lá em cima. A maioria, a imensa maioria, vai estar lá porque está sofrendo pressão. Ele é cuspido para o monte, ele é impelido para o monte, ele está debaixo de batalha. No tempo que o senhor levantou, apareceu um espertinho falando que ele sozinho consegue ser a igreja de Cristo. Sozinho você pode ser um bobão, mas igreja você nunca vai ser. Você é um bobo sozinho, mas igreja é um coletivo. Então você nem sabe o que é igreja e está falando besteira. Só há milagres. Então, nos tempos difíceis somos fortes. Só há milagres, né? Só há milagres, irmãos, no impossível. Não pode haver milagre se você não vive o impossível. Irmão, chegou agora, essa situação não tem solução. Glória a Deus, porque agora vai ter milagre. Entendeu? Tem horas, irmãos, a nossa época, os Nutelinhas da vida não suportam ouvir, sabe o quê? Não. Eles não suportam ouvir não, tem que ser sim, senão eles voltam arrasados. É mais ou menos aquela história de um cara que estava com uma doença incurável. Ele tinha muito dinheiro e ele disse: quem poderia, faz igual o Chapolin, quem poderia me ajudar? Quem poderá me socorrer? Aí ele foi para Rio Grande do Sul, um exemplo. Chegou lá, o médico olhou, ele todo alegre quando chegou lá. Aí o médico isso aqui, você tem que ir na cidade de Pernambuco. Aí o cara vai para Pernambuco, todo alegre. Pernambuco tem solução, tem solução. Chegou lá, o médico disse: olha, só na Europa. Ele foi para a Europa, chegou lá na Inglaterra, um país da Europa, e foi até Londres, encontrou o médico, e ele estava todo feliz, com dinheiro na mão, e disse: agora sim, encontrei o médico que vai resolver meu problema. E o médico olhou e falou: meu amigo, na boa, para esse tipo de situação, para esse tipo de doença, só Deus. Como é que ele volta para o Brasil? Arrasado. Mas ele ficou alegre quando ele achou que os homens resolveriam. Agora que foi dito só Deus, ele está arrasado. Olha o crédito que Deus tem para alguns crentes. Olha o crédito que Deus tem, irmão. Não tem crédito. Escola bíblica é um culto de doutrina. Doutrina quer dizer um conjunto de ensinamentos. Isso vai acontecer no culto de ensino, e a escola dominical é um culto de ensino. Uma pregação também pode ter uma mensagem doutrinária, evangelística e por aí vai, missionária, o conteúdo. Então a escola bíblica é um culto de doutrina. Então o camarada volta de lá, irmão, da Europa, como eu disse, arrasado. Por quê? Porque ele disse: só um milagre. Mas então, olha o crédito de Deus para onde vai, repito. Que situação. Porque as pessoas não querem lidar com o impossível. Todas as vezes que elas se veem diante desse embate, elas se consideram derrotadas. Quando que, na verdade, o impossível é exatamente o combustível de Deus, quer dizer, a coisa de Deus, para fazer milagre. Porque se não houver impossível, não é milagre, irmãos. Explica para o Evandro a questão do membro fora do corpo. O que acontece? Irmãos, se eu encontrar um pé, eu estou falando para as pessoas aqui no caso da gravação, né? Então eu estou respondendo aqui na live, alguém perguntando, né, sobre essa questão de membro fora do corpo. Eu sirvo a Deus em casa sozinho. Eu conheço gente que serve a Deus realmente sozinho em casa. Sozinho não, em casa. Como? Família, reúne, lê a Bíblia, participa de ceia. Ora, é uma igreja reunida. São os crentes reunidos adorando a Deus, não há problema nenhum nisso. Não importa se você não está no chamado templo convencional, mas isso é a igreja que está reunida, tá? Agora, quando você vê um cara que não participa de Santa Ceia, né? Não quer estar no meio do rebanho,
não quer estar reunido, adorando, então ele é um membro fora do corpo. Se eu encontrar, irmãos, um pezinho andando na rua e falar a paz do Senhor para mim, eu vou repreender em nome de Jesus, porque eu vou pensar que ele veio do meio da família Adam, onde tem um mãozinha que anda sozinho, né? Tem o Frankenstein, todo pedaço tudo remendado, é um cadáver ambulante. Entendeu? Então, membro fora do corpo apodrece. Um dedo não depende do outro para estar no corpo, mas ele tem que estar no corpo. Ele tem que estar no corpo. Se ele estiver fora do corpo, ele apodrece. Você nem implanta ele mais dependendo do tempo que passar. Dependendo dos minutos ou horas que passar, não tem mais implante, porque o corpo não aceita. O que significa que se você foi cortado do corpo de Cristo, amigo, você pode querer se reimplantar do teu jeito, mas não será aceito. Vai ter que se arrepender dos teus pecados. Senão você apodrece, se já não tiver apodrecido, né? Você tem que ficar esperto, senão o boi te lambe, mano. Fica esperto aí. Bota a barba de molho, porque não vai ter pombinho voando, vai ter urubu. É na pressão, irmãos, do Calvário e no sangue derramado que as tochas do Espírito fazem sentido e o rio de Deus pode correr. Entendeu, irmãos? É na pressão do Calvário e no sangue derramado que as tochas do Espírito fazem sentido e o rio de Deus volta a correr. Isso aí traduz o que é poder. O grande problema, irmãos, de pessoas sectárias, e aí eu não tenho problema com as portinhas, se fosse uma coisa genuína, um governo genuíno, algo totalmente apostólico, enraizado na doutrina dos apóstolos, dos patriarcas, nós aplaudiríamos. O problema é que as pessoas criam um local onde eles dizem ser a igreja, e muita gente começa a ser o Deus dessa denominação, não sei, que criam, e aí traz esse monte de problemas. E aí você vê um diz, não tem sacrifício, Jesus já fez tudo. O outro diz, eu estou predestinado. Eu acho que essa palavra, eu estou predestinado, deve ser da onde saiu aquela música, eu estou maluco, deve ser a mesma. Então, é umas doideiras, umas maluquices, e aí você vê esse monte de pessoas doentes, resultado desse desvario. Então, que nessa manhã, que nessa escola bíblica, voltemos para a palavra, irmão. Que a nossa preocupação seja o centro da vontade de Deus, não a nossa vontade. Pai eterno, em nome bendito de Jesus Cristo, te louvamos por essa escola bíblica. Obrigado, Senhor, pela graça que tens nos dado para ministrarmos. Concede-nos uma tarde de domingo abençoada. Abre os céus sobre as nossas vidas. Fale conosco, meu Senhor, dentro do nosso lar, no nosso coração. Leve-nos ao crescimento. Guarde cada pessoa que tem participado e todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz debaixo de tuas mãos eternas, em nome de Jesus. Antes da bênção apostólica, lembrando que hoje à noite esperamos falar da parte de Deus sobre a página em branco da Bíblia. Falaremos sobre a página em branco, certo? Não tem nada lá, pastor? Vamos ver se tem à noite, às 20 horas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado, em nome de Jesus.